Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Jesus estava falando para Jairo não ter medo. Mas o que provocou medo em Jairo, já que ele estava perto de Jesus, e nós sabemos que perto dele tem alegria, foi o que ele ouviu, porque nós podemos estar perto de Jesus. Você está perto de Jesus quando você deixa ele guiar sua vida. Você está perto dele e ele está perto de você. Mas isto não significa que não vai ter provação, que não vai ter notícia para nos abalar, para mexer com nossa estrutura. Vai ter, independentemente se estamos perto dele. Jairo estava perto de Jesus, mas a notícia ruim chegou até ele. Mas Jesus disse: Não tenha medo, Jairo. Se você me procurou, se você me encontrou e eu disse que ia para tua casa, é porque o milagre vai acontecer lá. Não importa o que chegou aos teus ouvidos, se a notícia é ruim, se a notícia é de morte, se a morte chegou à tua casa, não tenha medo. Que você possa dizer aí aonde você está: o milagre vai acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer na minha casa. O milagre da ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres mais conhecidos. Quem nunca ouviu falar da ressurreição da filha de Jairo? É muito conhecido pelos atos de Jesus. Provavelmente em outras oportunidades, outras pessoas já falaram disso para você. Você já ouviu falar em algum lugar sobre esse relato. Mas sempre que meditamos nesse mesmo texto, Deus nos dá uma interpretação diferente, porque se tem algo inesgotável, é a sua palavra. Então nós estamos diante de um grande milagre que foi realizado por Jesus na vida de uma família. Não digo só na vida de uma menina, porque com aquela morte toda a família estava sofrendo. Este milagre você pode encontrar na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 18 ao 26. No livro de Lucas você pode encontrar falando desse milagre. No capítulo 8, a partir do versículo de número 40 ao 56. E eu tomei como base no livro de Marcos, a partir do versículo 21 ao 43. Nós encontramos sobre esse relato na vida da menina. E por que não dizer da família toda? Então, no capítulo 5, se a gente voltar mais um pouco, a gente vai encontrar Jesus chegando na província dos Gadarenos, a cidade de Gadara, para realizar mais uma libertação. Jesus está em uma margem. Ele diz aos discípulos: passemos para outra margem. Esta outra margem era na província de Gadara. Lá tinha um homem possesso por uma legião de demônios, tocando terror naquela cidade e apavorando os habitantes daquela cidade. Eu sempre digo que lutas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Tentaram prender aquele homem, mas não tiveram sucesso. As autoridades também tentaram prender aquele homem, mas não obtiveram sucesso, porque era acorrentando aquele homem e ele quebrando todas as correntes. Mas quando Jesus foi lá, colocou os pés na margem, aquela legião de demônios viram que tinha um mais poderoso do que ele, pisando no território. Eles viram que chegou alguém ali maior do que eles. E não restara outra alternativa a não ser se dobrar diante dele para o adorar. Depois que Jesus opera aquele milagre da libertação e deixa aquele homem como missionário naquela cidade, ele entra no barco e volta outra vez para a outra margem do mar. E quando ele chega à outra margem, uma grande multidão já estava o esperando. Ou quem sabe, quando viram ele voltando, um começou a falar para o outro: Jesus voltou para a margem, vamos ao encontro dele. E quando Jesus chega naquela margem, de volta,
No meio daquela multidão toda sai um homem que estava com um coração diferente, porque tem muita gente que quer ir diante de Jesus, mas com o coração de curioso, porque o intuito de ir foi apenas por curiosidade, não foi por transformação de vida, transformação de caráter. Uma metanoia, que significa justamente isso que eu falei. E também naquela multidão tinha Jairo, que dentro do coração dele, ele sabia que tinha algo que somente Jesus poderia resolver. Ele se aproxima no meio daquela multidão e se prostra diante do mestre. Jairo, ele era um homem famoso. Se fosse nos dias de hoje, Jairo seria chamado de um artista, de um influencer que tem muitos seguidores. Quem sabe no dia de hoje é assim que se conhece. No tempo de Jairo, ele era conhecido também, ele era famoso. Ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha autoridade. Ele era um príncipe da sinagoga. Mas diante do mestre, ele entendeu que ele não era nada. Então precisamos entender que não adianta estar com fama e ser vazio da presença de Deus. Não adianta ter posses, bens, carros, riquezas, ser famoso e não ter a presença e não conhecer verdadeiramente o mestre. Eu quero ser aplaudido, eu quero ser conhecido nas redes sociais, procurando tanta coisa superficial. Mas se você estiver vazio da presença de Deus, não serve para nada. Quando a filha de Jairo adoeceu, a sua fama não deu jeito, as suas riquezas não deram jeito, a sua autoridade não deu jeito. Então não é ter coisas passageiras. Podemos sim ser prósperos, mas a nossa razão da felicidade não está na prosperidade, e sim no dono dela, que é o nosso Deus, Elohim. Sabe por quê? Porque você pode ter riquezas. Sabe por quê? Porque você pode ter a fama, mas a fama vai passar. Recentemente faleceu um grande homem que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. O dono do SBT. Mas a vida dele passou. A riqueza ficou para a família. Mas ele passou. Então Jairo entendeu isso. Porque ele só tinha aquela filha. E ela estava morta. Ele foi procurar Jesus. E ele encontrou. E ele começou a pedir: tende misericórdia de mim. Jesus, tende misericórdia de mim, porque eu estou perdendo a minha alegria. Porque a alegria da casa é um filho. Porque tudo que estava ao seu alcance ele fez. Jairo tentou, mas sem sucesso. Mas ele se prostra diante do mestre e diz a ele: vem comigo. Vem na minha casa e coloca as mãos sobre minha filha para que ela viva e também seja sarada. Porque não adianta sarar e a pessoa continua achando que ele está enferma, trazendo para a vida espiritual. Existem pessoas que já foram saradas por Deus, mas continuam achando que ainda não foram curadas, porque a enfermidade estava há tanto tempo alojada na sua vida. Jairo foi bem direto. Ele disse: eu preciso que o Senhor coloque as mãos sobre ela para sarar e para que ela volte a viver. E esse viver aqui é ter uma vida normal, ficar sem sequelas. Porque muitas das vezes tem pessoas que são saradas, mas ainda continuam com as sequelas daquele trauma que aconteceu. E eu entendo que Jairo estava dizendo: eu quero que o Senhor cure, mas eu quero depois que ela tenha uma vida normal, que ela ande, que ela pule, que ela corra, que ela faça tudo o que ela pode fazer na vida dela. Aí Jesus foi com ele e uma multidão os seguiram. No meio do caminho, Jesus cura uma mulher. E essa mulher, ela entrou na história de penetra, mas ela aproveitou a oportunidade. Ei, aproveita a oportunidade, porque por mais que Jesus esteja passando, ele não vai fazer vista grossa com você. Se você precisa, faz a tua parte. Porque o objetivo de Jesus era ir para a casa de Jairo, mas no meio do caminho essa mulher tocou nele, nas suas vestes, e ele parou para conversar com ela. Não estava no foco dele, não estava no objetivo de Jesus, mas estava no foco da mulher. E por causa disso ela recebeu a cura também. Quando ela recebeu aquela cura, a esperança de Jairo ficou até melhor. Eu estou aqui indo para minha casa com o melhor, porque a mulher que estava ali há 12 anos com fluxo de sangue, ele curou, foi curada. Só
ela tocando na orla dele. Imagina ele colocando as mãos sobre minha filha. Eita, que coisa linda! Será que Jairo não pensou assim, como eu estou pensando? Mas só que no caminho, Jairo recebe a má notícia. Não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Tem pessoas que é ruim até para dar uma má notícia. O que acontece? Acaba matando dois numa cajadada só. O que já morreu e o que vai receber a notícia. Tem pessoas que é ruim. É tão ruim que para dar uma má notícia, ele é ruim. Dar uma má notícia hoje em dia, dependendo da pessoa que vai receber, nós temos que ter cuidado até para passar para alguém, porque nós não conhecemos a estrutura da pessoa que vai receber a notícia. Tem pessoas que desmaiam quando recebem uma má notícia. Imagina uma pessoa chegando assim na lata, sem arrudeio nenhum. Olha, não incomoda mais ele mais não, porque tua filha morreu. Imagina o impacto para Jairo, a dor que ele sentiu com aquela notícia. E Jesus sondou o coração de Jairo. Jesus sondou e sabe o que foi que Jesus disse para ele quando viu que a fé dele estava esmorecendo? Não tem mais, Jairo, crê somente. Era Jesus dizendo: Jairo, eu não preciso que você faça muita coisa não, só preciso que você creia em mim. Só isto. Eu não estou pedindo muito de você não, minha filha. Eu só quero que você creia que eu posso resolver o problema. É notícia ruim, mas creia tão somente. Quem te deu a notícia é uma pessoa verdadeira, mas creia tão somente. A probabilidade de uma cura foi embora, mas continue crendo. O câncer voltou mais agressivo, mas creia tão somente. A porta se fechou, mas creia tão somente que ele pode abrir. É só isso que ele pede de você. Creia, acreditar. E para crer tem que ter fé. Jesus foi para a casa de Jairo e a multidão o seguiu. Mas a multidão que o seguiu não pôde entrar, porque tem milagres que não é para todo mundo ver. Antes do tempo de ser revelado, o milagre primeiro acontece dentro da sua casa.